Boa noite a todos. Paz, saúde, muito amor é o que desejamos entre nós. Coloquemos nossas águas a fluidificar sobre a mesa. Irmãos e irmãs, como é prazeroso estudar o Evangelho com suas lições edificantes. Por isso, convido-vos a nos juntar em um só pensamento, para que os objetivos de consolação sejam alcançados. Jesus há de nos inspirar para tirarmos o melhor proveito possível do nosso estudo de hoje. E que contemos também com a assistência dos amigos espirituais e a inspiração dos nossos anjos da guarda. Em nome do nosso Mestre Jesus, damos por aberta a reunião dessa noite. Que assim seja. Meus irmãos e irmãs, a página que iremos estudar hoje está no capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, no seu item 28, intitulado Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Vamos à leitura. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhes o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para depois afastá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinham? Ainda que haja chegado ao último extremo de um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. Nós, porém, que já sabemos o que se passa no além-túmulo, conhecemos o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas futuras. Assim disse essa linda página São Luís, em Paris, 1860. Vamos então passar ao nosso comentário adicional. Toda criatura, em algum momento, se depara com o dilema de ver um ente querido em estado desesperador, sem poder nada fazer em benefício de lhe poupar a vida. E é um momento particularmente angustiante, porque muitos chegam a questionar
Se não seria melhor se Deus lhe abreviasse a vida, aliviando assim sua penúria? A primeira reflexão a que gostaríamos de convidá-los a aludir é se toda a alma está submetida à lei de Deus e se amamos a Ele sobre todas as coisas. Quando oramos e imploramos que o nosso ente moribundo seja poupado dessas provações derradeiras, não estamos, no fundo, questionando a justiça divina? Se Deus sabe melhor do que nós das nossas necessidades, será lícito questioná-lo, especialmente nesses momentos? Se nós nada sabemos sobre a vida e a morte, não é mais seguro deixar o nosso doente nas mãos de Deus, para que Ele decida qual a melhor solução? É bem verdade, meus irmãos, que Jesus nos legou o conselho: pede e recebereis. Mas nesse caso, nós não estaríamos pedindo pela vida, e sim pela morte do nosso ente querido. Muitos são os relatos de pessoas que passaram pela experiência que a ciência classifica como quase morte. E há muitas coincidências nesses relatos, quando dizem que viram ou conversaram com Deus, ou que se depararam com uma intensa luz maravilhosa que lhes trouxe uma imensa paz. E não são menos raros os casos em que, após meses de coma, alguém como que milagrosamente volta à vida, como se nada lhe tivesse acometido. É muito difícil julgar as decisões divinas, especialmente nesses casos. E se aconteceram com vários, não pode suceder o mesmo com o nosso ente querido? Enquanto há uma réstia de vida, meus irmãos, é possível que essa pessoa se restabeleça. Mas aí, claro que cabe um questionamento. E quando a doença é incurável e o estado é inevitavelmente terminal? Estamos convictos de que ninguém será submetido a essa experiência derradeira sem uma razão muito lógica. Coloquemo-nos no lugar daquele que, com seu corpo já inerte, parado, parece, a nosso juízo, apenas está aguardando o momento do seu passamento. Temos que conjecturar que a inércia do corpo não significa a paralisia da alma. Enquanto o corpo jaz moribundo sobre o leito, a alma está dinamicamente sendo submetida a novas experiências. Não raro é ouvir de quem passou por isso e retornou à vida, de que dali para diante o seu comportamento passou a ser outro, reconhecendo que o tempo é curto para realizar todos os projetos de felicidade para si e para os seus. Normalmente, após essa experiência de quase morte, a alma retorna melhor moralmente do que antes. Bom, se há esta constatação através desses relatos, por que nós não podemos extrapolar a mesma conclusão para aqueles entes que se foram após longo período sobre um leito de dor? Será que essas pessoas moribundas não foram beneficiadas por esse longo período de doença, ao invés de castigadas, como muitos pensam? Tendo tido tempo suficiente para refletir e se arrepender de muita coisa vã que tenha praticado enquanto viva? Será que aqueles minutos, dias, semanas, meses que a alma passou antes do desencarne
não pode ter sido altamente edificante para ela? Reflitamos, irmãos, que a dor e o sofrimento pode estar assolando da realidade somente quem está do lado de cá, bem vivo, choroso e às vezes desesperado por ver o ente querido com seu corpo ali, incapaz de reagir diante daquela situação. Mas, na verdade, o moribundo pode estar passando por uma experiência gratificante, desmistificando o momento da morte, sendo orientado e mostrando-lhe que não é um instante doloroso, como a maioria pensa. Normalmente, meus irmãos, as mortes violentas, inesperadas, essas sim são mais traumáticas para a alma do que essas em que o corpo fica moribundo por longo período. Nas passagens para o mundo espiritual inesperadas, a alma é pega de surpresa e, via de regra, se desespera quando se vê fora do corpo sem entender o porquê. Quanto ao moribundo, naquele lapso longo de tempo, sua alma já está vivenciando antecipadamente a vida espiritual, já que seu corpo, naquele momento, não lhe serve de refúgio por causa da sua inatividade. E isso lhe promove um desencarne mais suave e tranquilo. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. A cada passo que damos na direção da nossa evolução espiritual, vamos descobrindo que tudo que se sucede conosco numa encarnação é totalmente natural, consequência dos nossos atos, provocando-nos dores ou gozos. Os desencarnes, sejam eles em que fase for da vida, desde bebê até idoso, ocorre no momento exato em que tem que ser, meus irmãos. Por isso, o melhor que temos a fazer é orar e pedir a Deus que nos dê muita paz para viver intensamente a vida e encarar a morte também com naturalidade. Além de discernimento para entendermos tudo isso como fenômenos normais do nosso cotidiano, por mais difícil que seja admitir essa verdade. Portanto, acostumemo-nos com os fenômenos da vida, especialmente aqueles que são inevitáveis, como a morte. Assim, nossa caminhada se torna mais suave e proveitosa. Quando a morte não nos assusta, a nossa vida se torna muito mais prazerosa e feliz. Então, nunca encaremos os momentos derradeiros de um ser amado como castigo, sempre como oportunidade de readaptação à vida espiritual vindoura. Fiquemos todos envoltos em muita paz. Vamos agora estender nossas mãos na direção das águas a fluidificar. Senhor Jesus, que nesse instante nossas mãos possam ser guiadas pelas vossas, de tal sorte que elas se transformem em poderosas antenas transmissoras de energias salutares sobre essas águas, transmutando-as para remédios físicos e espirituais. Inundai, Senhor, o nosso ambiente familiar com o vosso bálsamo de ternura e fortificação. Que a nossa saúde seja mantida ou restabelecida agora pelo vosso toque em nossas almas. Obrigado, Senhor, água fluidificada em seu santo nome, que assim seja. Bom, irmãos, passemos agora ao agradecimento a Jesus pelo estudo da noite.
Senhor, muito obrigado mais uma vez pela chance de aprofundamento maior na vossa doutrina iluminativa. Que continuemos merecendo a vossa inspiração e bênçãos, promovendo em nosso íntimo a devida transformação em seres mais justos e bons. Estendais vossas mãos benditas a toda a humanidade, que haverá de se readaptar a cada dia a esse novo status da Terra. Que a fraternidade seja a nova ordem de vida entre nós. Por isso, contamos com a vossa ajuda para que sejamos fortes e confiantes nessa travessia transitória. Com a vossa permissão, encerramos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Revitalizados estamos na fé e na nossa união. Muito boa noite.